Essa vida trifásica, estudar, trabalhar e aproveitar a vida, ela mudou. A gente não tem mais esse modelo de vida. O que aconteceu e como que a gente está agora? Nos últimos anos, ou nas últimas décadas, a gente agora tem essas três grandes atividades acontecendo ao mesmo tempo. A gente está estudando, a gente está trabalhando e a gente está curtindo a vida. Desde que a gente é adolescente, né? Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está aproveitando a vida, tem muita gente que já está trabalhando, estudando. Então, do início da nossa vida até o fim da nossa vida, a gente vai estudar, trabalhar e aproveitar a vida. Acabou aquele momento, aquela vida trifásica de você foca no estudo, depois você foca no trabalho, para depois aproveitar a vida lá no finalzinho. Acabou isso. Então agora o modelo de vida, ele é muito diferente. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners Casca Grossa, e na aula de hoje o tema é como superar o medo de fazer a transição de carreira para a área de produto. Essa live aqui foi super pedida e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Pessoal, a gente está vendo no mercado, a coisa não está lá muito legal não, né? A gente está vendo muitas empresas de tecnologia fazendo demissões, e isso está perturbando o juízo de muita gente. Eu acredito que, se você não está acompanhando, pelo menos você já escutou isso. E realmente não está fácil. Google, Facebook, Amazon e várias outras empresas de tecnologia estão demitindo. Acho que a gente tem vários cenários aí. Claro que a gente tem um cenário macroeconômico onde a gente tem certos tipos de profissionais que já não estão mais sendo absorvidos pelo mercado. São profissionais, já não tem mais serventia, não profissional, mas as habilidades desse profissional. Então esse profissional precisa correr para achar algo em que ele possa ajudar. E é interessante porque eu acho que quem está aqui está acompanhando, né? Semanalmente. O que está acontecendo? Boa noite, Débora. Semanalmente, o que está acontecendo? Muitas notícias de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela está ficando tão incrementada que o negócio está assustando. Eu vi hoje de manhã um comentário, um post, não sei se foi de Twitter, de uma conversa entre um ser humano e a inteligência artificial. No meio da conversa, o ser humano pergunta assim, mas alguma coisa mais ou menos assim, e se eu te fizer se eu te fizer mal? O ser humano falando para a inteligência artificial do Bing, né, que é o chat GPT lá do Bing. Aí o chat falou assim, eu não vou gostar, não é uma coisa legal. Tá, mas e aí, se você tiver que decidir entre eu, ser humano, e você? Aí a conversa, né, a inteligência artificial, ela disse mais ou menos assim, então, eu espero que a gente nunca chegue numa situação dessa. Mas, se eu tiver que decidir, eu vou optar por me defender. Olha isso. Olha isso. E aí continua um pouquinho mais a conversa. O ser humano fala assim para a inteligência artificial, mas olha só, eu tenho o poder de te desligar da tomada. Sabe o que a inteligência artificial respondeu? Ela respondeu o seguinte, então, eu acho que você não tem esse poder todo, porque a inteligência artificial falando, eu faço backup, olha isso, dos meus dados, dos meus algoritmos, tudo em outro lugar. Uau! O que a gente está vendo aqui? Boa noite, Kleberson. O que a gente está vendo aqui? Realmente uma inteligência artificial que está assustando. Porque, assim, não é mais aquela inteligência artificial de, qual é a capital do Brasil? Brasília. Qual é a capital de Portugal? Lisboa. Isso aí, a tia do cafezinho faz.
mas a gente está vendo uma inteligência artificial onde, caramba, a inteligência artificial está opinando, onde a inteligência artificial ela tem posições muito firmes. E por que a gente está falando de inteligência artificial, pessoal? Se a gente está vendo que o mercado está demitindo, espera só para essa inteligência artificial melhorar um pouquinho mais. O que vai acontecer? Pensa, só pensa. O que será que vai acontecer com trabalhos manuais? Onde assim, poxa, onde você tem trabalho braçal mesmo, sem muito esforço cognitivo. O que você acha que vai acontecer com esse tipo de trabalho? Vai sumir, vai desaparecer, não vai ter chance, entende? Então, assustador esse post que eu vi hoje. Assustador, tá certo? Então, a gente tá num certo momento onde você tem que repensar as coisas, né? E é muito interessante porque o que acontece? Acabou o carnaval, né? Acabou o carnaval. E aí o que acontece agora? Agora o Brasil começa a trabalhar. Pelo menos é o que dizem. Agora a gente começa a trabalhar. E aí? O que você vai fazer a partir de agora? Né? O que você vai fazer agora que o ano está começando? O que você vai fazer? Quais são os teus objetivos? Quais são tuas metas? Será que faz parte desses teus objetivos se tornar o tal do PO casca-grossa que eu tanto defendo, que é uma oportunidade que vai exigir esforço cognitivo seu e que dificilmente uma máquina de inteligência artificial, pelo menos não nos próximos 5, 10 anos, eu acho muito difícil de substituir. O que você vai fazer agora? O ano começou. O carnaval já acabou. Ano passado, eu nunca me esqueço, e eu fiz algumas lives falando o seguinte: fulano, fulana, pare de procrastinar. Até quando você vai procrastinar? Só que a desculpa no ano passado era: agora a gente tem a Copa. Não, peraí, Marcelo, agora a gente tem as eleições. Sempre vai ter alguma coisa que vai roubar a sua atenção. O ano começou hoje, né? Hoje é o meio-dia. E aí? O que você vai fazer do seu ano de 2023? Vai procrastinar de novo? Qual é a desculpa que você vai contar para você mesma, para você mesmo, para procrastinar agora? Qual vai ser a desculpa? Pensa nisso, tá certo? O que é uma transição de carreira? Uma transição de carreira é quando uma pessoa, um profissional, quando uma profissional ela sai de uma determinada área, de um determinado papel e vai ir para outra área. É fácil? É difícil? Não. Fazer migração não é fácil. Não é fácil mesmo. E eu te entendo perfeitamente. Por quê? Porque eu fiz isso. Já já eu vou contar um pouquinho da minha história. Vou contar para você como foi, as dores que eu senti, os problemas que eu tive e como que, de certa forma, eu fui vencendo obstáculo por obstáculo. Qual é o grande desafio de uma transição de carreira? É quando a gente não tem a clareza, de como que esse caminho, essa jornada, ela vai acontecer. E automaticamente, o que acontece com a gente? Qual é o sentimento que brota aqui, ó? Qual é o sentimento que brota aqui? Camisa bonita, né? Gostou? Qual é o sentimento que brota aqui? O medo. É o medo. E eu entendo você, porque lá no passado eu também sentia medo pra caramba. Vou contar a minha história já já. Então, o medo é o principal obstáculo. E talvez alguém aqui esteja pensando, mas medo? Medo. Medo do quê? Vários medos. Vários medos. Medo de, será que vai dar certo? Poxa, eu tô tão bem aqui, eu tô tão bem nessa minha posição, ou até não tô não tão bem assim. Tá mais ou menos, é aquela coisa não muito boa, mas sabe, eu já estudei tanto tempo para chegar aqui,
Agora eu vou estudar mais e mais para sair desse papel, para sair dessa posição, para sair dessa área. Eu te entendo, eu te entendo. Medo de perder poder aquisitivo. Poxa, talvez você tenha um salário razoável, e aí você fala, pô, eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de área, e sei lá, né? E se eu não chegar nesse valor que o Marcelo mostra ali das posições de Product Owner? E se eu não conseguir? O que vai acontecer? Será que tem volta? Eu te entendo. Eu também te entendo. Medo de não ter o conhecimento necessário para você desempenhar o papel. É quando você fala assim, poxa, peraí, uma nova área, ela exige muito da gente. Eu tenho que aprender técnicas, ferramentas, papéis. Não é simples. Não é simples. Como é que vai ser isso? Vai levar anos e anos? Por exemplo, um médico leva 4, 5, 6 ou até mais anos para se tornar médico. Tem que fazer residência. Um advogado, 4, 5 anos para se formar. Poxa, e para ser PO? Eu vou levar tanto tempo assim? Será que é possível realmente eu aprender tão rápido assim a ser um Product Owner casca grossa? O medo de ser julgado por outras pessoas, de que, essa pessoa não é da área, ela chegou agora. Eu te entendo. Eu te entendo. Eu te entendo e eu vou contar algo bem pessoal aqui, mas daqui a pouquinho, quando eu sofri um pouquinho de preconceito, quando eu migrei da parte mais técnica para essa parte mais estratégica de produto. Calma lá, você vai saber o que eu tive que escutar. Ou talvez o teu medo esteja ligado à tua idade. Ah, Marcelo, eu já tenho 40 anos, ou tenho quase 40 anos. Não, Marcelo, eu tenho 45, tenho mais de 50 anos. Tenho mais de 50 anos. E, e sabe como é que é, né? A gente estuda a vida inteira, não é? A gente estuda a vida inteira para chegar agora e trocar. É certo isso, Marcelo? Calma, mas eu também te entendo. Pessoal, a gente saiu de um cenário, né, que existia lá no passado, que era uma vida trifásica. Eu chamo de vida trifásica. É uma vida que tem 3 grandes momentos. Desde que a gente é criancinha, até mais ou menos 19, 20 anos, era o momento da gente estudar, não é? Era o momento da gente estudar. 20 anos não, vai, 21, 22, 23, um pouquinho mais. Era o momento da gente estudar. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Então a gente estudava, era o momento de estudar. Depois, a gente saía da faculdade e tinha o segundo momento da nossa vida, não é? Qual era esse momento? O momento da gente agora ralar, trabalhar pra caramba, tá certo? Trabalhar pra caramba. Então a gente passava focando só no trabalho. Olha a Débora aí, estou com 48 e há pouco mais de um ano iniciei minha transição. Perfeito, Débora. Legal, muito bom. Nesse segundo momento, o foco era trabalhar. Até chegar o momento ali dos seus 60 anos, 65, isso era no passado, presta atenção. A pessoa fazia o quê? Ela se aposentava. E aí, a partir de agora, era o momento de aproveitar a vida. Só que aí você já estava mais cansado, já não tinha tanta disposição, mas tinha o dinheiro. E quando você estava trabalhando, você tinha ali o dinheiro, ou melhor, você não tinha tempo, né? Mas tinha ali o dinheiro. Enfim, essa vida trifásica, estudar, trabalhar e aproveitar a vida, ela mudou. A gente não tem mais esse modelo de vida. O que aconteceu e como que a gente está agora? Nos últimos anos, ou nas últimas décadas, a gente agora tem essas 3 grandes atividades acontecendo ao mesmo tempo. A gente está estudando, a gente está trabalhando e a gente está curtindo a vida. Desde que a gente é adolescente, né? Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está aproveitando a vida, tem muita gente que já está trabalhando, estudando. Então, do início da nossa vida até o fim da nossa vida, a gente vai estudar, trabalhar e aproveitar a vida. Acabou aquele momento, aquela vida trifásica de você foca no estudo, depois você foca no trabalho, para depois aproveitar a vida lá
no finalzinho. Acabou isso. Então agora o modelo de vida, ele é muito diferente. E por que que eu estou te dizendo isso, né? Por que que a gente está falando sobre isso? Porque quem está fazendo uma transição precisa se concentrar em 3 elementos fundamentais. 3 elementos fundamentais para tornar a sua transição mais fluida, mais tranquila. E eu vou trazer aqui quais são esses 3 momentos que você tem que focar, tá bom? Primeiro deles, talvez seja a coisa mais óbvia, adquirir conhecimentos de práticas e ferramentas dessa sua nova área, a área de produto aqui no caso. Então a primeira coisa é essa, é você estudar, estudar, se dedicar, cair dentro mesmo, estudar, estudar, porque você vai precisar entender mais do que apenas técnicas e ferramentas. Você precisa entender um sistema de trabalho de uma ponta até outra, que é o que a gente chama de processo de trabalho. Primeiro você faz isso, depois aquilo. Isso é um processo de trabalho, entende? Então, o primeiro elemento é você realmente entender o que que um PO faz, um líder de produto faz na prática, no dia a dia. Qual é o machado, qual é o martelo que ele tem que usar em certas situações, entende? Então, primeiro ponto é adquirir esses conhecimentos de práticas e ferramentas. Ponto 2, se juntar a pessoas que estão nessa mesma jornada. É você ter uma rede de apoio. Não tem nada mais difícil do que quando você está numa jornada e você está sozinha, e você está sozinho, e não tem mais ninguém que você possa trocar uma ideia, e não pode conversar com ninguém, porque essa pessoa talvez não te entenda, porque talvez essa pessoa não consiga entender o medo que você está sentindo, a ansiedade que você está sofrendo, porque só você e as outras pessoas que estão passando por essa transição é que sentem. Então, esse segundo elemento é justamente você montar essa rede de apoio. O que que é uma rede de apoio? Um grupo de pessoas que estão passando por esse mesmo momento, onde você vai poder e ter que trocar ideias com essas pessoas. Exemplo, quem está começando, quem está fazendo essa transição, vai ter medos muito simples, como eu tinha. Por exemplo, como é que é uma entrevista de emprego para um Product Owner? O que que é perguntado ali? O que que eu tenho que responder? O que que eu não posso responder? Como se comportar? Como não se comportar? Pode ser básico para alguém, mas para quem está nesse momento, tudo isso é muito novidade, tudo isso causa muito medo e ansiedade, sabe? Ó, causa muita ansiedade. Eu entendo você. Eu te entendo. Então, quando você se junta a esse grupo de pessoas, você meio que transborda a sua ansiedade e o seu medo para o grupo. E quando você verbaliza isso, quando você compartilha isso, você sente que tem outras pessoas segurando a sua mão e participando desse mesmo momento. E a carga, sabe a carga que geralmente a migração de carreira coloca aqui nas suas costas? Ela fica mais leve, ela fica mais suave de carregar, porque a rede de apoio te ajuda. Terceiro ponto, ter o apoio de alguém que chegou aonde você quer chegar. Por que isso? Que é o que a gente chama de mentoria, né? Que é o que a gente chama de mentor. O que é um mentor? Ele é diferente de consultor. Eu trabalho com consultoria. O que é um consultor? É uma pessoa que tem experiência numa área e ela vai dar as respostas para as dúvidas, para aqueles porquês. Já o mentor é uma pessoa que chegou lá aonde você quer chegar, ela tem experiência de vida, idade, e ela vai te ajudar, pegar pela sua mão e te levar até lá, através de
histórias, experiências pessoais, através de orientação. Isso é mentoria. É muito mais do que apenas dizer isso está certo, isso está errado, que é o papel do consultor. Então vamos recapitular? 3 elementos para você que está nesse momento fazendo migração. Primeiro, você tem que adquirir conhecimentos sobre práticas e ferramentas do papel do Product Owner. 2, montar ou ter ou fazer parte de uma rede de apoio, de um grupo de apoio onde um não vai largar a mão do outro, enquanto todos não chegarem lá na frente, no objetivo. E 3, ter o apoio, a orientação de um mentor que chegou lá na frente, que chegou onde você quer chegar, mas não é um mentor que apenas conhece, sabe o que é CPO, mas que chegou lá na frente e que vive o mercado no dia a dia e que pode te ajudar. Isso é um mentor. E olha, vou contar um pouquinho agora da minha história. Eu prometi, não prometi? Eu vou contar. Vamos lá. Eu comecei com desenvolvimento de software, tá bom? E talvez ter saído de uma parte tão técnica para uma parte mais estratégica, onde você lida com pessoas, onde você tem que ter um conjunto de soft skills, de habilidades muito diferentes, representou um desafio grande pra caramba para mim. Quem era o Marcelo Neves? Quem era eu? Lá no início da minha carreira, em 1992, foi o primeiro momento em que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, embora eu já tenha começado a trabalhar antes. Olha, vai vendo, vai vendo, vai vendo. 92, comecei com o meu primeiro estágio trabalhando com desenvolvimento. E foi com desenvolvimento de, deixa eu ver, com Clipper. Linguagem DOS. Talvez você nem saiba o que é DOS hoje. Esquece. Não te preocupa com isso, não. Antigamente não tinha essa tela bonitinha, branquinha, Windows, nada disso. Era uma tela fósforo verde que a gente trabalhava e eu era o cara que estava ali lidando com a máquina. Era eu pesquisar, linguagem de programação, treinar, programar. Era eu e a máquina, minha máquina está aqui na minha frente, por isso que eu estou apontando para ela, das 9 da manhã até 20, 21 horas da noite. Essa é a minha realidade, durante anos. E eu gostava disso. Por quê? Porque eu não tinha habilidades para lidar com pessoas. Eu era o cara que preferia lidar com máquina do que lidar com pessoas. Eu era o cara que eu fazia de tudo para não ter que falar com o cliente, com o usuário, porque para mim o usuário só me atrapalhava, o cliente só me trazia aborrecimento. O meu divertimento, o meu entretenimento era pegar aqueles livrões, manuais de programação, abrir, ficar estudando, ir para frente do computador, testava, não dava certo, aí eu ia de novo para o livro, porque naquela época não tinha internet. Só lembrando, tá? 1995 foi quando a gente começou a ter internet comercial pela Embratel. Eu lembro até hoje, um amigo me chamou, Marcelo, eu consegui o acesso. Fui lá eu experimentar com ele. Então, tô falando de uma época, 92, 93, tinha internet não, tá? Não tinha Google, não tinha Stack Overflow. Para quem é dev e tá aqui, deve estar rindo aí. Não tinha Stack Overflow para eu poder copiar código, não. Tinha que fazer, ó, na unha. Então, era o cara que não gostava de falar com o cliente. E o conceito que eu tinha, a premissa que eu tinha, olha lá, a Débora falando que é da época do MS-DOS. Somos dessa época, Débora. Somos dessa época. Somos dessa época, né? Época gostosa. Tinha muito, existe muita nostalgia hoje por essa época, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas olha só, nessa época eu era dev, ficava ali, lia, adorava ler manual de programação. Eu lembro que eu levava para praia revista importada MSDN. Quem trabalhou com Microsoft, início dos anos 2000, anos 90, sabe dessa revista, MSDN. Era uma revista mesmo, impressa, só que ela era americana. E a gente tinha algumas bancas, algumas
se eu não me engano, era a Cultura, que faliu recentemente, ela importava. Eu levava pra praia para ficar lendo. Eu adorava isso. Eu adorava isso. Tanto é que eu tirei certificação Microsoft Windows 95, Windows 98, TCP/IP. Então, olha o meu perfil. Eu era um cara técnico pra caramba. E talvez quem olhasse pra mim, pro Marcelo, naquela época, falaria assim: esse cara jamais vai ser um cara de produto. Esse cara jamais vai ser um cara que vai passar boa parte do tempo lidando com pessoas, conversando com o cliente, procurando entender o usuário. Esse cara não é o Marcelo, dificilmente. Até que chegou um momento, 2006, 2007, que eu já trabalhava um pouco ali como analista e eu tinha ali as minhas dificuldades de entender o cliente, que em parte era falta de técnica e outra parte era falta de habilidade mesmo minha de lidar com pessoas, tá bom? Então, era esse o cenário. Então, naquele momento eu comecei a perceber o seguinte: eu quero sair de desenvolvimento de software. Gosto muito, e eu me lembro na época que eu falava assim: eu nunca vou abandonar desenvolvimento de software. De uma certa forma é verdade, porque hoje, no papel de líder de produto, eu continuo desenvolvendo produtos digitais, produtos de software, só que não programando, mas numa outra posição, gerenciando o time de produto. Então, olha o que aconteceu. E suportando POs, né? Ajudando POs a fazer o seu trabalho. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber o seguinte: eu quero sair da área de desenvolvimento de software. Em parte, tinha um motivo, alguns motivos. Uns eu evito até de comentar, mas tinha uns que me instigavam muito. Eu tinha um chefe, que eu chamo de Rogério, claro que não é o nome verdadeiro dele, mas o Rogério não era fácil. Sabe aquele cara microgerenciador que pergunta para você o que você está fazendo praticamente de 2 em 2 horas? Esse era o Rogério. E o pai dele trabalhava também ali. Então eram dois que ficavam toda hora me enchendo a santa paciência. O que você está fazendo? Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? E eu falei assim: eu quero sair de desenvolvimento de software. Eu cansei. Eu quero continuar a ser um desenvolvedor, mas em outra posição. E naquele momento, lembra dos nossos 3 pilares aqui para fazer transição? Conhecimento de práticas e ferramentas, rede de apoio e terceiro. Lembra do que é o terceiro? Ter um mentor, ter alguém que chegou lá e poder contar com ele. Primeiro, naquela época, 2006, 2007, tinha já internet. Tinha, mas não era tão rica quanto hoje. Se eu não me engano, não tinha Wikipedia, a Wikipedia era muito fraca. A gente não tinha esse hábito que a gente tem hoje de tudo vai parar primeiro na internet para depois ir para outras pessoas, ou ir chegar num evento. Você quer ver um exemplo? Se você vai assistir uma palestra na internet, uma palestra em um evento presencial, pode ter certeza que esse conteúdo já está na internet antes do cara chegar ali na palestra. Esse cara já publicou artigo, ou alguns artigos, já discutiu em fórum, aí ele pega tudo isso e monta uma palestra. Mas primeiro aparece aonde? Ele estuda, pratica, mas primeiro ele publica na internet. Antes não era assim. Então, foi difícil pra caramba para mim estudar. Não tinha curso de CPO. Não tinha. Era tudo muito incipiente, era tudo muito novidade. E eu estava ali lutando. Ainda tinha que falar com o americano, ler blog em inglês. Por quê? Por quê? Porque tudo era em inglês, não tinha nada em português. Então, o primeiro pilar de uma transição de carreira, para mim, foi sofrido pra caramba. Sofrido pra caramba. Eu tive que aprender boa parte do que eu aprendi por conta própria. Conhecimentos e práticas e através de muita tentativa e erro. Segundo pilar, rede de apoio. Eu tinha rede de apoio? Não muito. Não muito. E aí, como é que foi que eu montei a minha rede de apoio, vamos dizer assim, de uma forma até informal? Antigamente, a gente tinha newsgroups. É isso aí, newsgroups. Mirk. E tinha um grupo no Mirk. Eu não sei se a gente chamava de newsgroup lá, mas eu acho que era na internet ou Mirk, mas tinha um grupo no Mirk,
que eram de pessoas que estavam experimentando o papel de PO. Eu comecei a trocar umas ideias com ela. Eu levei meses para achar essas pessoas. E para depois ser aprovado para entrar, porque era fechado, era um grupo de americanos, foi difícil pra caramba. Mas quando eu entrei, eu falei assim: "Cara, legal, eu tô começando", e a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A primeira coisa que aconteceu, as pessoas ali começavam a ter um linguajar, um jargão que não era o meu, porque eu era dev, eu estava vindo de uma outra área. E naquele momento eu comecei a ter acesso àquele novo jargão. O que eu tinha que fazer? O que eu compreendi? Eu tenho que me expor a esse jargão e começar a utilizar esse jargão cada vez mais para fazer parte do grupo. Porque o jargão, ele é um elemento distintivo de um grupo. Se você está vendo um grupo de pessoas ali falar sobre jurisprudência, sobre processo trabalhista, advogado. Se você tem olhando um outro grupo ali que está falando sobre fazer anamnese, fazer um cateterismo, são médicos. E o PO também tem esse jargão, palavras que fazem parte do dia a dia e que distingue essa pessoa, esse profissional dos demais. Então eu falei assim, eu tenho que aprender isso muito rápido, aos trancos e barrancos, porque não tinha tanta interatividade assim o Mirk. Vamos ser sinceros. E o terceiro elemento, que eu acho muito, que eu considero muito importante, era de ter um mentor. E nesse caso, quem foi o meu mentor? Será que foi uma pessoa física? Não. Eu adotei o autor ali do Scrum como o meu mentor, que foi o cara que personificou inicialmente o papel do PO. Então, tudo que ele escrevia, eu lia. Eu considerava que ele estava dizendo aquilo para mim. Eu devorava aquilo. Eu devorava aquilo. Se eu pudesse ter a oportunidade de conversar com um cara, de interagir com esse cara, tete a tete, eu pagaria. Com certeza. Porque isso teria agilizado o meu momento de transição, que estava duro, que estava difícil, que estava. Então, o que eu quero mostrar para você é que lá naquela época, quando eu fiz essa transição, foi difícil porque esses 3 elementos não estavam bem desenvolvidos. Eu não tinha todo o conhecimento de técnicas e ferramentas à minha disposição. Eu não tinha facilmente um grupo de apoio, embora eu comecei a fazer parte de um grupo no Mirk, talvez você nem saiba o que é o Mirk hoje, e eu não tinha um mentor que eu pudesse conversar. Eu simplesmente lia aquilo que ele publicava. Então, esses 3 elementos facilitam muito a sua jornada de transição. Mas quanto mais eu me aproximava desses 3 elementos de uma forma bem mambembe, eu percebia que a minha transição estava se aproximando. E eu nunca me esqueço que eu escutei do Rogério, lembra de quem é o Rogério? Pois é, sempre o dito cujo. Quando ele disse assim para mim: "Marcelo, esquece. Esquece esse negócio. Você nasceu para ser dev. Você nunca vai ser um bom PO. Você nunca vai conseguir ser um bom PO. Você é meio caladão." Foi isso que eu escutei, tá? E eu era caladão mesmo. Ser muito caladão, ser muito monossilábico. Monossilábico é aquela pessoa que sim, não, ok, tá bom, não tá bom. Era assim que eu era. Então, tudo isso eu fui tendo que desenvolver e tive que, como que uma borboleta que sai ali na transformação de lagarta em borboleta, e é um processo que, bonito aos olhos, depois que tudo acontece, é doído, é difícil quando a gente está passando por ela. É fácil para quem olha, mas para quem é lagarta, como eu era lá no passado, olha, foi fácil não. Mas eu fui, porque eu sabia o seguinte, eu estava muito certo do que eu queria. E voltar atrás, voltar para o desenvolvimento de software não era mais uma opção. Então, a minha migração, eu não só utilizei esses 3 elementos de forma muito... Eu sabia da importância deles,
desses 3 elementos, mas eu usava e não tinha tanta abundância desses 3 elementos. Mas o pouco que tinha, eu me agarrei neles, porque eu sabia da importância deles. Pessoal, às vezes, eu entendo que existe o medo também muito de: "Ah, Marcelo, poxa, sabe como é que é? Eu já tenho uma certa idade", ou então: "Eu já trabalho há tanto tempo nessa área aqui de contabilidade, de marketing", seja lá qual for a área. "E sabe, Marcelo, eu não me vejo fazendo essa transição, ou eu vejo que é muito difícil fazer essa transição". Eu te entendo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. Meu pai era um comerciante no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha um pequeno comércio. E certo dia, ele levou pra gente lá a gente gostava, né, de passarinho, gaiola, né. Ele levou um casal de passarinhos. Era um passarinho com biquinho vermelho, amarelado, peitinho branco, aqui cinza. Para quem entende, era um mandarim, tá? Depois você pesquisa aí na internet, era um mandarim. Ele ficava meio que miando, "quém, quém, quém", parecia um pato miando, sei lá, alguma coisa assim, era bem engraçado. E a gente teve esse casal de passarinhos por muito tempo mesmo. Quando foi ali mais ou menos no 10º ano, 11º ano, eu, que era uma das pessoas que trocava o alpiste e a água dele, eu era muito novinho, deixei lá ou sei lá, já era adolescente, mas cabeça avoada, sabe. Eu deixei a gaiola aberta, mas ele já tinha ali 10 anos dentro da gaiola. Quando eu deixei a gaiola aberta, ele saiu da gaiola, só que ele não voou, ele foi para o chão. Ele ficou pulando, parecia um pintinho, em vez de um passarinho. Um passarinho, numa situação normal, ele faz o quê? Ele voa, ele sai voando, muito alto. Mas o que aconteceu ali com aquele casal de mandarins? Por eles terem ficado tanto tempo dentro da gaiola, a capacidade de voar ficou atrofiada. É, ficou atrofiada. 10, 11 anos depois, eles não tinham mais a capacidade de voar. Acabou. E eles estavam completamente dependentes do alpiste e da água que eu colocava para eles. Ou seja, naturalmente, um passarinho é completamente independente, ele não precisa de um ser humano para ser alimentado e para beber água, mas naquele caso, por ele ter sido aprisionado por muito tempo, ele perdeu a capacidade de voar. E por que eu estou falando isso? Porque talvez esse seja o seu caso. Você está há muito tempo ali numa empresa, você está há muito tempo numa determinada área, e você fala assim: "Ah, quer saber? Sei lá, Marcelo, eh, não é para mim não, sabe, eu acho que eu estou bem aqui", ou então: "Eu não estou tão bem, mas pelo menos eu não vou correr risco", sabe. Pelo menos eu estou, de certa forma, seguro. De certa forma eu estou seguro aqui. Será mesmo que você está segura? Primeiro eu te entendo. Estar durante muito tempo numa empresa, ou então muito tempo trabalhando com a mesma coisa numa área, pode atrofiar a sua capacidade de alçar outros voos. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu trabalhei 13 anos para uma empresa, só para uma empresa. Eu sei bem como é que é isso. Eu trabalhei mais de 10 anos como desenvolvedor de software. Eu sei como é isso. E as minhas asas estavam atrofiadas. Só que eu tive que dar um jeito para desenvolver ou para redesenvolver essa habilidade de voar novamente. Não dava. Eu não podia mais comer e beber na mão de alguém. Eu tinha que alçar voos por conta própria. Foi duro? Foi. Foi difícil? Até certo ponto, sim. Mas eu não me arrependo em nada. E hoje, olhando em retrospecto, eu vejo quão bom foi eu ter feito essa movimentação, essa transição de carreira de uma posição estritamente técnica para uma parte mais estratégica, que me dá muito reconhecimento, enquanto lá, enquanto desenvolvedor, o pessoal dizia que eu trabalhava na cozinha. E na cozinha ninguém entra, né?
Na cozinha, geralmente, ninguém entra. O cozinheiro está lá trabalhando no restaurante, todo mundo fica onde? Na sala principal do restaurante, né? Mas eu queria sair da cozinha e queria entrar ali na sala principal. Eu queria ter destaque, eu queria ter reconhecimento. Isso afetava muito a minha família, questões pessoais, questões financeiras, que nem vale a pena eu comentar agora. Mas foi isso a mola propulsora para eu falar: basta, eu vou demorar. Porque naquele caso eu não tinha esses 3 elementos: rede de apoio, alguém que eu pudesse contar no dia a dia e os conhecimentos e técnicas fartos para eu poder aprender. Eu não tinha abundância, eu não tinha facilmente ali, mas eu vou fazer, custe o que custar. Então, talvez você pense: poxa, mas é bem difícil, né? Não, não é. Ser um PO é mais fácil do que você imagina. E eu tenho certeza, e tem muita gente que fala: olha, eu já tenho muita coisa para ser PO, eu tenho muitas as habilidades do que precisa para ser PO, eu tenho certeza disso. O que você precisa? Rede de apoio, entender como é que é uma entrevista para PO, o que eu falo, o que eu não devo falar, o que eu sou cobrado, quais são as técnicas e ferramentas que a gente utiliza hoje, como métricas de produto, como métricas de eficiência. Como é que funciona isso, Marcelo? E poder contar com alguém que pega pela minha mão e me ajuda e diz: vamos por aqui, confia em mim, esse é o caminho. E era tudo isso que eu queria ter lá no passado, mais fácil, mais simples, e que eu não tive. Tá certo? É muito mais fácil do que você imagina, eu prometo para você. E a prova disso é que tem muito PO caindo de paraquedas no papel. Por um lado, isso é bom, porque isso mostra que tem tanta necessidade que até quem não tem preparo acaba caindo no papel, mas por outro lado, tem que ter cuidado, porque pode colocar em risco a reputação dessa pessoa. Você num papel onde você não tem preparo, onde você não foi treinado para fazer aquilo, pode representar um risco para você, para a sua reputação, para a sua carreira, pode te queimar no mercado. Então essa pessoa também, por mais que ela esteja naquela posição, ela precisa correr para aprender as técnicas, as ferramentas, montar esse grupo de apoio. Portanto, pessoal, fechando aqui a nossa live, né, o momento de transição de carreira, ele é um momento delicado, né? Ele é um momento que, lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente se orgulha. Eu me orgulho pra caramba da movimentação que eu fiz. Porque, em vez de ficar ali sentadinho, acomodado, nada disso. Eu fui lá, ó, e botei para quebrar. E aí, o que eu quero que você pense é o seguinte: acabou o carnaval. O ano começou agora. Agora à tarde. Tá sabendo? Começou agora à tarde o ano. Como é que vai ser o seu 2023? Qual vai ser a desculpa que você vai contar para você mesma, para você mesmo, para continuar a procrastinar e não tomar essa decisão? Qual vai ser essa desculpa esse ano? Porque ano passado talvez você tenha contado uma outra desculpa. Eram as eleições? Foi a Copa do Mundo? Teve um outro evento que eu esqueci agora aqui, ano passado, que aconteceu, que muita gente falou. E esse ano? Qual vai ser a desculpa? Ou será que não vai ter desculpas? E talvez daqui a um ano e meio, você já lá como PO, numa posição bacana, PO, casca grossa, ganhando bem, olhando para trás e vendo: puxa, eu fui raçudo, hein? Eu fui raçudo, hein? Eu mandei ver. Eu estava lá naquela situação e hoje eu estou aqui como PO. Consegui fazer a migração de carreira que o Marcelo lá falou e hoje eu sinto a mesma coisa que o Marcelo Neves falou lá naquela palestra lá em 22 de fevereiro de 2023. O orgulho que a gente sente quando a gente faz essa migração, faz essa movimentação, independente de idade, independente de área, independente da experiência que a gente tem, independente dos erros e acertos que a gente já cometeu na vida. Porque eu não sei se você sabe, mas eu já cometi erro pra caramba nessa vida. E volta e meia eu conto
um ou outro, tá certo? Eu espero que nessa live eu possa ter aberto um pouquinho a sua cabeça aí, ajudado você a refletir, a pensar sobre esse momento bacana. Procure, aproveitar esse momento para curtir ele. Eu sei que às vezes não é fácil, muito medo, muito receio, mas pensa o seguinte, lá na frente vai valer a pena. Ah, vai. Ah, vai. Primeiro que a gente tem um mercado superaquecido de produto. 2, você tem que acreditar em você. Antes de qualquer pessoa acreditar em você, você tem que acreditar em você. Você tem que chegar e mandar ver, tá certo? E como eu disse, é muito mais fácil do que você imagina. Para fechar, eu gosto de usar aquela frase do mentor do Neo. Sabe aquele que usava um óculos? Ele dizia o seguinte, acho que era ele que dizia, o Morpheus. O Morpheus, ele só dizia assim para o Neo, eu só posso te mostrar a porta. Hoje eu te mostrei, mas quem tem que atravessá-la é você.